Nessa segunda parte desta aula, nós vamos trabalhar os conceitos de estresse no trabalho e como administrar este fenômeno que é muito atual hoje e afeta a saúde das pessoas, assim como o seu desempenho. Bom, o estresse, como definição, nós temos que é uma condição dinâmica na qual o indivíduo é confrontado com uma demanda ou com uma oportunidade ou com qualquer recurso que ele deseja, né? Ou seja, ele exige uma adaptação do organismo. Então, eu vou fazer uma analogia aqui, como que ocorre isso dentro do nosso organismo, né? Dentro da nossa capacidade psicossocial de compreender os fenômenos que a gente está enfrentando. Suponha que você seja um balão de gás, né? Uma bexiga, e essa bexiga, então, você vai assoprando ela. Quando você assopra esse organismo, né, esse corpo, quando você tem qualquer demanda em cima desse corpo, em cima de você, o seu organismo precisa se adaptar. Tá? Então, imagina, tem uma imagem da bexiga assoprando. Então, são as demandas, são as oportunidades, o confronto que você tem, você quer alguma coisa. Então, você está tendo que se adaptar o tempo inteiro. O simples ato de levantar de manhã, como despertador ou sem despertador, é uma situação de estresse no seu organismo. Ou seja, você tem que se adaptar a uma nova situação, ou uma situação rotineira, mas o seu organismo reage de alguma forma. Então, essas deformações nesse balãozinho de gás, nessa bexiga que seria o seu corpo, elas são cumulativas. Ou seja, de repente, uma assopradinha ou uma demandazinha dentro do ambiente de trabalho, ou dentro da tua vida pessoal, ou alguma coisa que você queira, ela parece que é a gota d'água. Ela pode estourar essa bexiga que nós fizemos como ilustração aqui, para você entender o que acontece com o teu corpo, com a sua capacidade de se adaptar a novas situações, ou a situações que são rotineiras, mas que provocam um certo grau de estresse para você, tá bem? Então, o estresse, ele provoca reações no nosso organismo, na nossa psique, né? Na nossa forma de se relacionar com as outras pessoas. Então, o resultado do estresse, o estresse normalmente é quando alguma coisa está demandando de você, alguma demanda que vem do trabalho. Você fica inseguro, né? Existe uma certa incerteza, mas aquilo é importante para você. Então, automaticamente, o seu corpo se mobiliza para reagir àquela situação, para tomar uma decisão. Então, uma tomada de decisão exige uma grande capacidade intelectual, de conhecimento, né? De você ter uma racionalidade, uma capacidade, enfim, para analisar a situação e tomar uma decisão. Então, isso também é uma característica que faz com que é um fator também de estresse, como nós vamos ver nos próximos slides. Então, nós temos estressores que são relacionados a estressores por desafio, ou seja, eles estão relacionados à nossa carga de trabalho, à nossa pressão do dia a dia, para finalizar a tarefa dentro do prazo, enfim, elas são impulsionadoras, né? Então são os estressores por desafio. E nós temos os estressores que são por obstáculo, por limitação, ou seja, ele impede a tua atuação, ele impede que você alcance os objetivos. Então é a burocracia excessiva, são as coisas que não funcionam, é a política da empresa que erra, né? É a confusão em relação ao que você tem que fazer, as responsabilidades do trabalho. Isso também te causa estresse. Por quê? Porque você quer fazer e não consegue, não tem todos os recursos, enfim. Também causa, né, nesse corpo, naquele balão de gás, um desconforto, né? Você tem que, é a deformidade daquele organismo, do teu organismo, que vai reagir constantemente, ele vai se adaptar. Nós temos uma capacidade incrível de adaptação diante de situações de estresse. Mas tem uma hora, como eu disse, elas são cumulativas. Tem uma hora que, se você não administrar as situações de estresse, os fatores que te estressam, você vai acabar explodindo aquele balão de gás, tá bem? Então é importante que a gente entenda que o estresse tem esse lado positivo, o lado negativo, e que a gestão desses fatores que te causam estresse é responsabilidade sua e um pouco também da empresa. Bom, então um modelo de estresse aqui para a gente entender, né, todos os fatores que influenciam
o estresse experimentado e as consequências. Nós temos as fontes potenciais, nós vamos explicar nos próximos slides um pouco cada uma desses quadrinhos. Então, os fatores ambientais, que é incerteza econômica, né? Nós estamos num momento de crise econômica, não sabemos quando é que vamos chegar no fundo do poço, temos uma incerteza política, né? Temos grandes mudanças tecnológicas, enfim, que nos fazem ter que sair da zona de conforto, né? Viver incertezas e ambiguidades em relação ao nosso futuro profissional e pessoal. Temos fatores organizacionais, demanda de tarefa, de papel, interpessoal. Fatores individuais, que estão relacionados a problemas familiares, né? A nossa capacidade econômica, né? De administrar nossas finanças pessoais, nossas características de personalidade. As diferenças individuais que estão relacionadas aos traços de personalidade, que vão afetar, tudo isso afeta a forma como nós vivenciamos o estresse, a forma como nós experimentamos o estresse. Por isso que, nas organizações, muitas pessoas, diante da mesma carga de estresse, aparentemente da mesma carga, elas reagem diferente. Então, o estresse não é vivenciado, experimentado, com a mesma intensidade para todas as pessoas. As pessoas têm variações. Por quê? Porque isso tem uma parte de responsabilidade dela também, de como ela se adapta a essas situações. E uma pessoa que nunca se deparou diante daquele problema, ela pode se ver muito estressada. E uma que já tem mais experiência, e aí a bagagem dela vai contar para que ela administre melhor aquela situação e seja menos estressante, então. Além das características próprias do indivíduo. Seus traços de personalidade vão determinar muito a forma como você percebe a situação, como você percebe os conflitos, as ambiguidades. Né? Tem pessoas que carregam pedra, né? Sentem mais, né? São mais suscetíveis a esse tipo de fatores. E tem outras não. Tem outras que encaram o problema, vem, cai, levanta e vai embora. Tem outras que parece que sofrem, que não digerem muito bem essas experiências. Então, isso está muito relacionado com fatores de personalidade. E aí, então, né, acho que as pessoas precisam se conhecer para saber como melhor ter estratégia para enfrentar esses fatores. E as consequências nós temos desde sintomas físicos, que aí é aquela dor de cabeça que não te larga, a questão do estômago, tem gente que tem problemas gástricos, né? Sintomas psicológicos, que é depressão, ansiedade, né? aquela carga, né? Aquela premência de urgência no trabalho. E sintomas comportamentais, que vai afetar, e que é o que é interessante para a gente, vai afetar as variáveis do comportamento organizacional, vai afetar produtividade, absenteísmo e rotatividade. Bom, então explicando um pouquinho mais detalhadamente as fontes potenciais de estresse, nós temos os fatores ambientais, já falamos as incertezas econômicas, né, diante dos mercados, do ciclo de negócio, incerteza política, que atinge diversos países, né, ou uma estrutura burocrática extremamente rígida, enfim, isso também são fatores ambientais que causam estresse, que podem causar estresse. E mudanças tecnológicas. Fatores organizacionais estão relacionados às tarefas, relacionados ao trabalho que as pessoas desenvolvem. Ou as demandas do seu papel, a pressão que você sofre em função do papel que você tem que desempenhar naquela atividade. Então, as expectativas em relação ao papel que você desempenha. Lembra que nós trabalhamos essas questões dos papéis, né, que você tem papéis diferentes em diferentes grupos sociais, em diferentes unidades sociais, e em cada papel é esperado de você determinados tipos de comportamentos. Então, essas pressões também são causadoras de estresse. As demandas interpessoais, que são a questão da pressão, né, da convivência ou não boa entre os funcionários da organização. E os fatores individuais, os relacionamentos familiares e pessoais, então a tua vida profissional não é separada da sua vida pessoal, né? Os seus problemas pessoais, os seus problemas, eles podem afetar o seu desempenho. Então, casos de separação, de divórcio, de grandes perdas, elas influenciam o seu desempenho. Você não deixa os seus problemas pessoais fora da organização quando entra para trabalhar.
Problemas que você tem de falta de planejamento financeiro, né? As pessoas que gastam mais do que têm, estão sempre no vermelho, elas têm uma vida bastante estressadas porque não conseguem fechar a conta no meio do mês, né? E uma disposição, como eu comentei antes, básica da pessoa que está relacionada aos fatores de personalidade. Tem pessoas que sofrem mais, são mais suscetíveis aos fatores potenciais de estresse do que outras. Então, as consequências do estresse, nós falamos que estão relacionadas com sintomas físicos, e quando você pergunta para uma pessoa, como é que você se sente estressado, né? Como é que você se vê estressado? Automaticamente, ao invés dela pensar nos fatores que provocam o estresse, ela pensa nas consequências. O que ela sente? Como que o estresse é manifestado? Então, o que é muito comum as doenças oportunistas, né, as doenças que estão relacionadas ao excesso do esforço de adaptação que o organismo faz para encarar situações estressantes. Então, o clássico é a gastrite, né, problemas de gastrite, de úlceras, problemas cardíacos, né, tem pessoas que têm infartos, enfim. Problemas de circulação, tem pessoas que têm alergias, né? Ou então começa a cair o cabelo, enfim, são sintomas. Ou seja, o seu corpo está falando para você que alguma coisa não está bem. Então, essa é uma consequência de sintoma físico que está te dizendo, olha, você está exagerando nessa questão de adaptação ao estresse. Tem que rever melhor como é que você está lidando com essas fontes de estresse. Então, o corpo, né, esses sintomas físicos, nos ajudam a entender o que está acontecendo com a nossa mente, com a nossa psique. Né? Como que nós estamos enfrentando bem ou mal determinadas situações de estresse e, às vezes, um período bastante longo. Né? Então, isso faz com que a gente somatize, né, essas nossas inquietações. Os sintomas psicológicos, então, estão relacionados com maior tensão, né, ansiedade, a pessoa fica super irritada, né, o pavio fica curto demais, ou então fica super entediada, né, e procrastina tudo, deixa tudo para depois, ou então não faz, enfim. E os sintomas comportamentais, ou seja, vai afetar o que para a empresa é muito caro, que é a produtividade e aumentar a rotatividade, né? Mudança, então, e a questão pessoal, né? A mudança de hábito, né? Em termos de alimentação, tem gente que come demais quando está estressado, tem gente que não consegue comer nada, bebe mais do que devia, né? Ou fuma constantemente, um atrás do outro, enfim, é um sintoma comportamental bastante ruim, prejudicial para as pessoas. E a questão dos distúrbios de sono também, né? As insônias. Você está preocupado, está estressado com alguma situação de demanda no trabalho e você não consegue dormir. Né? Põe a cabeça no travesseiro e acorda, não consegue resolver a situação, não consegue descansar, no dia seguinte fica pior porque o organismo não ajuda e fica um círculo vicioso. Né? E isso vai afetar automaticamente a sua saúde. Bom, como é que a gente administra esse estado, já que ele é inevitável? Então, nós vimos que o estresse faz com que a gente tenha essa disposição para trabalhar. Se diante de um prazo extremamente curto, né, o nosso organismo se mobiliza todo para poder cumprir aquilo. Então, suas taxas de estresse vão lá para cima. Isso faz com que o estresse seja positivo, porque você fica altamente produtivo. Mas também, como nós vimos no slide anterior, você tem que dosar onde que é a sua medida. Até que ponto você aguenta, até que ponto você se adapta a essas diversas fontes de estresse que nós vivemos todos os dias, tá bem? Então, aqui a minha abordagem com você é o seguinte: administrar o estresse é uma responsabilidade sua e é uma responsabilidade da empresa. Mas é uma responsabilidade mais sua do que a empresa. A empresa é um meio que pode oferecer, ela pode oferecer algumas coisas para você amenizar esse estresse, para você fazer a gestão desse estresse. Mas é você, porque é você que tem que se conhecer, é você que tem que saber qual que é o seu limite, né? Lembra daquele balão de gás?
até que ponto que você vai assoprar esse balão e que vai chegar um ponto que ele vai estourar. Vai ter um ponto que você vai assoprar, ela vai estar linda, né? Vai estar um balão lindo, porque vai ser o máximo de produtividade, você está super bem. Você consegue se adaptar, né, ao que estão te pedindo e o que você está respondendo. Aquele ponto, um pouquinho a mais, é só você que sabe quando você aguenta. Então, por isso que a responsabilidade e a estratégia que você tem que adotar para conviver com esse estresse é sua, basicamente sua. Né? Então, algumas dicas em relação ao que individualmente nós podemos fazer para diminuir o estresse ou para administrá-lo todos os dias. É ter um mínimo de organização. Né? Tem pessoas que são ultra desorganizadas, né? Procurar um papel é um suplício, que a mesa é extremamente confusa, que não consegue administrar o tempo, que vai fazendo as coisas conforme elas vão aparecendo. Então, apagador de incêndio. Então, saber que tem técnica para administrar o tempo, que tem técnicas para organização e que você precisa, né, se apropriar disso para tornar o seu dia a dia melhor, menos estressante. Aumentar a sua carga de exercício físico, né? Fazer atividade física. Fazer atividade física não é ter um personal, não é, sabe, ir para a maratona. Pode ser que até a maratona seja o seu objetivo lá na frente, né? Porque tem muita gente que, para aprender a correr, ela fala, não, o meu objetivo lá na frente é correr a maratona. Começa com 5 quilômetros, depois 10, depois 40. Mas ir passo a passo, aumentar a frequência de atividades físicas, bem? Fazer relaxamento, tem técnicas de relaxamento, né? Hoje em dia é muito comum as pessoas praticarem yoga, pilates, enfim, as questões de, não só de relaxamento, como de alongamento, né? Que isso faz com que você, então, preste atenção na sua respiração, porque nós não prestamos atenção na nossa respiração, né? Ela acontece automaticamente e isso pode melhorar o nosso dia a dia. Né? Pessoas que nadam, pessoas que cantam, elas têm um controle melhor, então, da sua respiração, porque é muito centrada, a respiração é tudo nestes tipos de atividades. E expansão da rede de apoio social. Ter mais amigos ou, dentro das amizades que você tem, você otimizar os momentos de qualidade, né, que você tem desses relacionamentos. Ou fazer parte de grupos, né, que podem ser de voluntários, filantrópicos, enfim. Mas aumentar a sua capacidade de não olhar só para si, mas ter uma atuação, né, no seu meio, na sua comunidade. As abordagens organizacionais, elas estão relacionadas com melhoria de processo de seleção e colocação de pessoal, ou seja, eu posso auxiliar, a empresa pode diminuir o nível de estresse ou pode administrar melhor quando ela contrata pessoas que têm, por exemplo, um locus de controle interno. Pessoas que têm locus de controle interno, elas são mais equilibradas, né? Elas conseguem se adaptar melhor a situações estressantes. Mas, infelizmente, a gente não pode só contratar pessoas com locus de controle interno, né? Então, dar treinamento para as pessoas, conhecer melhor o trabalho, para que elas se deparem com as situações para aumentar a autoeficácia individual. Fixar objetivos realistas, né? Tem gente que tem fixação de objetivos que são irrealistas, não são factíveis, e daí isso causa estresse, obviamente. Corte do orçamento, enfim, corta mais o orçamento do que aquilo que você tem para executar os projetos. Então, tem que ver o equilíbrio dessas questões. Redesenhar o trabalho, ter trabalhos mais autônomos, trabalhos que as pessoas tenham mais feedback, que as atividades sejam mais significativas. A empresa pode atuar nesse sentido. Aumentar o envolvimento dos funcionários, buscando uma participação maior no processo de decisão. Então, isso é uma atuação que o gestor também pode colaborar para diminuir o estresse. Ter uma comunicação organizacional mais clara, mais abrangente, a fim de diminuir as ambiguidades, né, a fim de diminuir os conflitos de papéis. E algumas empresas, né, empresas autarquias, enfim, empresas públicas, elas têm o privilégio de ter os períodos de licença-prêmio, os anos sabáticos, enfim. Algumas empresas privadas, grandes empresas, também concedem licenças sabáticas. E é interessante porque o indivíduo sai um período, né, para fazer
atividades que são de interesse pessoal, muitas vezes ligados ao trabalho também, mas ele se dedica especificamente para isso. Isso faz com que ele volte para a empresa, depois para as atividades, com mais energia, mais motivado. Algumas implicações globais, né, para a gente ir finalizando, é que a mudança organizacional, então, tem culturas que acreditam, as culturas que acreditam que dominam o ambiente, né, ou seja, os indivíduos têm uma visão mais proativa em cima das mudanças. Ou seja, eles entendem que eles podem controlar o processo de mudança. Não é assim, veio porque alguém quis. Né? Então, são culturas que conseguem, se adaptam melhor a esses processos. Sociedades, então, que pensam mais no longo prazo, né? Elas não querem tudo para ontem, imediatistas, elas conseguem esperar até que haja resultados positivos no processo de mudança. A resistência, então, à mudança é maior em culturas que valorizam muito a questão da tradição, são apegadas à tradição, ao que era feito, sempre deu certo de fazer. Em culturas que têm grande distância de poder, né, tem grande resistência também. E culturas que têm aversão à incerteza, ou seja, tem maior necessidade de agir de acordo com normas e procedimentos. Então, precisa de tudo lá estabelecido, né, para desenvolver qualquer tipo de inovação e mudança. Parte legislativa, às vezes tem organizações que são extremamente regidas por legislações, né, que tem a ver com sindicatos, com relações trabalhistas, enfim. Então, elas precisam, né, de um processo extremamente passo a passo e os procedimentos para não infringir esses tipos de legislações. E o estresse é ruim. É ruim para os trabalhadores em todas as culturas, mas ele pode ser usado em benefício do indivíduo desde que você administre este nível de estresse, em qualquer cultura. Né? E ele pode ser reduzido, né, ao se utilizar o apoio social, os grupos sociais, enfim, as redes que você tem de apoio para diminuir, assim como suas estratégias de exercícios físicos, relaxamentos, enfim, atividades que você tem controle, que você pode administrar neste processo. As mudanças, então, têm algumas implicações, mudança organizacional tem implicações para os gestores, na medida em que você, quando está propondo uma mudança planejada, organizacional, ela vai afetar, e você tem que saber administrar, né? Como fazer com que as pessoas tenham atitudes mais favoráveis em relação ao processo de mudança. Como que você motiva as pessoas nesse processo, como que você as engaja, como que você promove o trabalho em equipe, como que você vai convencer as pessoas, então, em todas essas variáveis de comportamento organizacional que nós estudamos até agora. A comunicação, como é que ela tem que ser bem feita? Só para o seu nível, para toda a organização? Então, nós vimos durante a aula a necessidade de uma comunicação extensiva e bastante acurada da visão e dos passos para chegar onde a organização necessita. O seu estilo de liderança, né, as práticas de RH, a cultura organizacional, que pode ser um passivo nesse processo, mas que você tem que trabalhar para que ela seja mais flexível e aceite novos desafios diante da turbulência do ambiente de negócios atual. O nível de inovação e o grau em que a organização aprende, então, vai depender da própria estrutura da organização, estruturas mais flexíveis, mais orgânicas, menos centralizadas, menos verticalizadas, têm mais possibilidade para aprender e para inovar. Fatores culturais da empresa, tem empresas que são avessas a riscos e tem empresas que valorizam a assunção de assumir riscos. As práticas de recursos humanos, ou seja, eu vou avaliar e vou recompensar pessoas que têm ideias inovadoras e não vou punir, ao contrário de punir aquele que está se arriscando a inovar. E as práticas dos próprios gestores, né? Então, a sua consistência entre aquilo que você faz, aquilo que está propondo uma mudança, então você tem que estar aberto a também escutar as contribuições das pessoas, porque você vai precisar da participação de todos nesse processo. O estresse, então, pode exercer influência positiva ou negativa sobre o desempenho das pessoas, dos seus colaboradores. Então, o impacto do estresse, ele
é observado na satisfação dos indivíduos, né? Então, você, como gestor, você tem todas essas variáveis aqui que nós falamos, atitude, motivação, trabalho em equipe, comunicação, liderança, enfim, você tem que administrar e fazer a gestão de todas essas variáveis que estão relacionadas ao comportamento organizacional e que afetam diretamente o sucesso ou o fracasso de uma mudança planejada, uma mudança organizacional. Obrigada.